Olá, crianças, tudo bem com vocês? Nossa tarefinha de hoje é matemática, tá? Vocês vão copiar aí o cabeçalho, o nome da cidade, a data, tá? E depois copiar o textinho aí, ó. Nós vamos fazer em matemática hoje um bolo simples. Então, nós vamos trabalhar com receita. Porque na receita, além da gente trabalhar o texto, a escrita, as palavras, nós também trabalhamos as quantidades de medidas, tá? Olha só, vamos ler aí o bolo simples. Ingredientes são a primeira parte do texto, né? Ó, 3 ovos, aqui a tia desenhou, né? 2 colheres de margarina, olha lá, a tia desenhou também a quantidade, as 2 colheres. 2 xícaras de açúcar, eu também desenhei, né, o tipo de medida que nós usamos, que foi as xícaras. 3 xícaras de trigo com fermento, então 3 xícaras de trigo e mais o fermento, né? E meia, olha lá, a tia desenhou aí, ó, que foi só metade da xícara que nós usamos de leite, tá? Então, vocês vão focar muito nisso aqui, ó, as medidas que são usadas nessa receita. Aqui embaixo nós temos a segunda parte do textinho, né, que é como fazer. Nosso textinho tem 2 partes. Primeiro, ingredientes, e a segunda parte é como fazer. Bata os ovos com o açúcar e a margarina, acrescente o trigo com o fermento e o leite, bata bem, unte uma forma com margarina ou óleo e farinha de trigo, leve ao forno para assar. Tá, então, nós lemos a receita. Agora, nós vamos para a parte que vocês vão fazer a atividade, tá? Que é essa aqui, ó. Ó. Reescreva a receita dobrando os ingredientes. Como que eu vou dobrar? Então, lá na minha receita, vai 3 ovos. Eu vou colocar 2 vezes a quantia que tá lá. Então, se eu tenho 3 ovos que vai na minha receita, para mim dobrar ela, quantos ovos eu vou precisar? Olha lá, vamos voltar lá nos ingredientes. Olha lá, eu tenho 3 ovos, né? Eu vou usar 3 ovos para fazer uma receita. Só que lá na atividade que você vai preencher, tá perguntando para você dobrar. Quer dizer, você vai fazer 2 receitas. Então, para você fazer 2 receitas, você vai usar 2 vezes essa quantidade. Então, quantos ovos você vai precisar? 2 vezes a quantidade de colheres aí de margarina. Então, quantas vezes você vai usar a margarina aí? Quantas colheres, né? Se é 3 ovos, eu vou usar quanto? Se eu dobrar, né? Eu vou dobrar, né? Então, aqui eu usei 3 para uma receita, para 2 receitas, ó. Eu vou ter que usar mais 3. Então, 3 mais 3 dá quanto? 6, né? E se eu for usar para 2 receitas também a margarina, então, aqui são 2 colheres, eu vou usar 4 colheres, né? Eu vou dobrar, eu vou usar 2 mais 2, né? Porque para uma receita eu uso 2, então, para 2 receitas eu vou usar mais 2. A mesma coisa com o açúcar. Se eu uso 2 xícaras para uma receita, eu vou usar mais 2 para mim dobrar a receita. E farinha, a mesma coisa. Se eu uso 3 xícaras, né? Eu vou usar mais 3. Então, 3 mais 3 dá quanto? Para mim dobrar essa receita. E aqui eu usei só meia. Então, meia mais meia dá quanto? Vai dar 1 xícara, né? Então, se eu usei meia, eu coloco mais meia xícara. Então, eu vou terminar de completar essa xícara aqui. Então, eu vou usar 1 xícara para fazer outra receita, né? Para mim dobrar essa receita. Então, você vai escrever lá, né? Olha lá, reescreva a receita dobrando os ingredientes. Então, aqui você vai só escrever os ingredientes, dobrando ele para você fazer mais uma receita,
né? Então, você vai usar a quantidade daqueles ingredientes que tá lá, mais outra vez aquela quantidade. Então, você vai somar 2 vezes aquela quantidade. O segundo, quais são os tipos de medidas que aparecem na receita? Então, quais são os tipos de medida lá que nós falamos na receita? Nós usamos que tipo de medida para medir os ingredientes? Então, você vai escrever aqui o que você usou para medir os ingredientes. Nós usamos colher, nós usamos xícara. Então, aí você vai escrever aqui nesse quadrinho, tá? Então, são essas as tarefinhas de hoje. Qualquer dúvida, vocês chamam a tia, que a tia ajuda vocês.